Oi gente, tudo bem? Finalmente estou aqui para trazer a resenha desta paleta faraônica, babadeira, que é a paleta da Huda Beauty, a Desert Dusk, que é a segunda versão da paleta dela. Existe a Rose Gold Edition, que foi a primeira, que tem a tampa transparente, e tem essa daqui, que foi a segunda, que muita gente diz que é melhor ainda que a primeira, que é a Desert Dusk, que foi toda inspirada no deserto. As sombras da Huda Beauty são sombras carésimas, na minha opinião, assim, é bem acima do que a gente está acostumado a pagar. Essa paleta custa $65, não é uma paleta, né, baratinha, mas é um luxo que valeu cada centavo, porque a qualidade é ótima, gente. A embalagem é diferente, é muito especial. Você abre e tem um espelho gigantão, assim, tá vendo? Ele é bem do tamanho da paleta e por dentro são essas tonalidades. Só faltou realmente o preto, porque esse marrom aqui eu acho que ele não é um marrom escuro o suficiente para dramatizar bastante as maquiagens, mas é um marrom que se dá super bem com essa tonalidade, essas tonalidades mais quentes, até as mais frias. Ele é um marrom assim bem bonito, mas não é um marrom assim muito intenso, muito escuro. Então eu gostaria realmente que tivesse um pretinho aqui para ficar aquela paleta completa que a gente leva para todos os lugares. Também senti falta de um tonzinho bem claro para iluminar, que eu gosto bem de iluminar aqui. Então ela não é 100% completa, mas é uma paleta que tem uma ótima tonalidade. E eu tenho certeza que todo mundo tem sombra champanhe e sombra preta em casa. Ela, tá vendo, tem várias texturas de sombras. Tem a textura mate, que é maravilhosa. Os mates esfumam muito bem. Eles ficam suaves na bordinha, eles dão aquele efeito gradiente. Tem essa textura de glitter, que é dessa sombra aqui, a Cosmo, que você precisa usar realmente uma cola de glitter por baixo para colar, porque senão ela fica super fraquinha. Tem essas sombras aqui com efeito duochrome, tá vendo? A Twilight, que é a que eu tô usando hoje, ela tem um efeito duo, meio rosado, meio azulado, meio roxo. É um efeito assim muito bonito. Assim como essa daqui, a Retrograde, tá vendo? Ela tem um efeito meio acinzentado, meio roxo. É umas cores assim que você não tem como definir completamente. Então isso torna elas muito especiais. E tem as sombras com shimmer que são super maravilhosas, porque elas parecem um pigmento prensado. Tem um brilho assim muito bonito. Elas não ficam somente cintilantes, elas têm um brilho extra, elas têm um brilho bafônico. É uma paleta bafo, gente. Ela não é uma paletinha qualquer, uma paletinha normal de sombras. É uma paleta que realmente ela vai te proporcionar looks de festa maravilhosos, vai te proporcionar looks assim chamativos, que tem aquela presença. Então, se você gosta de make assim, se você tem reboco, eu acho que você vai amar essa paleta, porque inclusive eu acho que essa paleta pede uma pele assim bonita, uma pele total. Claro que dá pra fazer looks super diurnos, por exemplo, com esses matezinhos que estão aqui, looks freshes assim agora pro verão, mas é uma paleta que assim é muito especial pra quem gosta de festa, pra quem gosta de make, é parecida. A Huda Beauty não entrega no Brasil, gente. O site Shop Huda Beauty não entrega no Brasil. Existe um site chamado Cult Beauty que você consegue comprar ela, mas é uma paleta que é bem cara, então o risco de taxa é alto. Ela custa $65. Tem também a lojinha Comprando com Look, aquela lojinha que eu sempre indico, que também aceita encomendas dela e vive trazendo a pronta entrega. A minha foi minha amiga que trouxe, com a Renata. Ela é maravilhosa e eu a super amei, porque ela que me convenceu a comprar. Ela falou: Ludmilla, você precisa. Eu vejo muitas pessoas tendo dúvidas sobre a qualidade dela, sobre a pigmentação, se ela esfarela. Ela não esfarela tanto quanto a moda Renaissance, isso eu posso garantir pra vocês. A sombra que mais esfarela um pouquinho é essa Eden e essa marrom, mas todas as outras são super mais sequinhas, mas no entanto muito pigmentadas. A textura aveludada é real, elas esfumam muito bem, não tem problema nenhum quanto a isso. Só que as cintilantes, elas não são cintilantes normais, elas não são simplesmente sombras shimmer. Você precisa de uma preparação para usar elas. Então você precisa de um primer de sombras ou um primer de glitter, dependendo da sombra que você escolher aqui.
Se você escolher a Celeste ou a Nefertiti, por exemplo, essas 4 aqui do cantinho, você pode aplicar só um primer de sombras e aplicar elas de preferência com o dedo ou com um pincel assim bem sintético, tipo esses que vem na Naked, sabe? Esses pincéis assim, bem sintéticos, eles são ótimos para aplicar esse tipo de sombra. Não é uma sombra que transfere muito real mesmo pelo pincel. Então é uma sombra que, se você puder aplicar com o dedo, ela vai ficar a última maravilha. Já essas sombras com glitter aqui, essas duas aqui, essa aqui é com glitter, essa aqui que é duochrome, essa aqui do cantinho, eu acho que você precisa ir além de um primer de sombra, você precisa de um primer de glitter. Esse aqui é o da NYX, é super baratinho, tem nas lojas, comprando com Lu também vende, maravilhoso. Muitas gringas comparam ele ao Glitter Glue da Too Faced, que é super famoso. Então, você precisa de um produtinho desse, gente. Quem vai gastar $65 numa paleta, por que não gastar $10 com um primer? Prescindível que vocês façam uma base que faça a sombra aderir melhor, porque quando você aplica só na pálpebra direto, essas sombras que eu tô falando, essas específicas, elas não vão transferir totalmente pra pálpebra. Vocês tendo esses cuidados, gente, não tem como não amar essa paleta, assim, não tem como ficar obcecada. Tá sendo difícil, eu confesso, usar alguma outra paleta, até pela empolgação da novidade, mas também porque ela é realmente muito, muito bonita. Parêntese que a base que eu tô usando hoje também é da Huda, que também tem resenha aqui no canal. E o esmalte que sempre me pedem pra falar é o Rosa Cristal da Avon. Eu vou deixar vocês com swatches e depois no final vai aparecer um take de como eu fiz essa make, que não é difícil, gente, eu prometo. Swatches das duas primeiras fileiras da paleta. Essas sombras aqui mais frias, mais roxinhas do canto externo, elas são maravilhosas. Essas com brilho, tá vendo? Elas têm um efeito meio duochrome, muito diferente. Essas com esse efeito duochrome, que é essa daqui e essa última, elas estão com primer por baixo, mas as demais não estão, como essa daqui e essa daqui dourada. São maravilhosas. Olha esse brilho, gente. Essas aqui são as mates, tá vendo? Elas são bem aveludadas. Dá pra ver por essa textura que elas esfumam super bem na pálpebra, na pele. Última fileira remanescente, essa aqui evidente que é a de glitter. Eu apliquei uma cola por baixo para que vocês possam ver a intensidade. Ela sem cola, ela não adere na pele, então você precisa realmente de uma cola de glitter. Essas duas aqui, essa aqui tem um efeito meio duocromático também. Agora, todas essas demais eu não precisei de cola, elas são swatches assim, só uma vez aplicadas. Olha essa daqui, gente, olha essa mate, que poderosa. Então, eu acho que tá na cara, não há a menor dúvida que é uma paleta bafo. Vou dar um close super nesse glitter aqui, para que vocês possam ver. Deus, é um look que eu não vou mentir pra vocês, requer um pouco de paciência pra ficar voltando e esfumando, mas assim, o resultado acho que vale a pena, porque fica diferente, sai um pouco daqueles olhos que a gente tá acostumado a fazer, do cantinho externo mais escuro, do meio com uma luz, né, e o início assim mais clarinho. Eu vou pegar essa sombra aqui, a Amethyst, que é uma sombra bem roxinha, com pincel lápis, e vou bem cuidadosamente marcando aonde que eu quero que fique esse côncavo. Bem levemente, gente, com muito cuidado, muita paciência. Você pode usar até um pincel lápis mais fininho. Você vai sempre voltando. Aí aqui você dá uma puxada. Vai sempre um pouco acima do côncavo, para quando o olho estiver aberto, parecer que tá cortadinho.
vendo? Do outro lado, vou repetir. Dessa forma, você faz um pouco mais esfumadinho. Só que você vai pegar, tá vendo? Um pincel com a pontinha ainda mais fina para trabalhar melhor ele, esse traço. E eu vou pegar essa sombra aqui um pouco mais escura, que ela até tem um pouquinho de brilho, mas não tem problema, que é a Royal. Com um pincel bem fininho, eu vou como se estivesse marcando mais ainda esse traço. Se você achar que um traço está diferente do outro, você pode ajeitando com um cotonete, deixando ele um pouco mais fininho. É um trabalho de paciência até você encontrar um formato que você mais gosta para fazer esse cut crease aqui. Essa técnica meio vazada, né? Porque fica um cut crease meio vazado, ele não fecha aqui. Eu uso a sombra roxa primeiro, só porque se errar é mais fácil de consertar, porque muita gente já começa com preto, aí depois para você apagar, né, o erro é mais difícil. Então eu faço com o roxo, que depois ele vai ser esfumado, e depois eu venho com o preto, que é o que vai dar a real definição do look. Então ficou assim, né? E agora eu venho com um pouquinho de sombra preta. No dia do ano novo eu peguei a sombra preta da Lorac. Hoje eu vou usar a sombra preta da Tartelette. Com esse mesmo pincel bem fininho, com muito cuidado, eu vou aplicar um pouquinho aqui só pra dar aquela marcada. Mas é encostar um pouquinho de sombra e esfumar bastante. A gente não quer nem que esse preto apareça. A gente vai esfumar só para ele criar a profundidade. Dá um risquinho que você dá e depois você vem esfumando. Volta com o pincel, lápis que tá cheio de sombra roxinha ainda e dá uma esfumada acima desse preto. Ele fica bem suave. Um pincelzinho de esfumar e trabalha com essa bordinha aqui para ela ficar bem suave. Eu pego um pouquinho dessa sombra, a Eden, que é esse tomzinho de pêssego, e vem aqui em cima, ó, pra dar uma esfumada nessa borda, pra dar aquele efeito gradiente. A gente vem com outro pincel de esfumar, um pouco mais fino, aí sim a gente volta nesse roxinho, o ametiste, essezinho mate, bem suavemente, e ó, mas quanto menor o pincel, melhor o efeito, que é pra gente dissolver mais ainda aquele preto que foi só para dar essa dimensão. E agora que é a hora assim mais importante da maquiagem, que é a hora de cortar com um corretivo, tá vendo aqui, pra gente passar uma sombra brilhosa aqui no meio. O ideal é a gente pegar um pincel assim bem sintético, sabe? Esse aqui, por exemplo, é de aplicar batom. Ou então esses que vem na Naked, que são assim bem sintéticozinhos, eu usei esse da outra vez, mas tá sujo. Porque ele corta direitinho, ele tem uma pontinha assim, tá vendo? Esse formato aqui que é importante. Então eu vou pegar um pouquinho do Shape Tape.
mas você pode usar qualquer corretivo que você tenha. E agora é que é a hora do... Não importa se você conseguiu fazer muito certinho o esfumado, mas é o corretivo que vai dar mais ou menos esse formato. É o corretivo que vai alinhar. Então tem que ter muita paciência nessa hora. E é só um pouquinho, gente. Não precisa aplicar muito. Tá vendo? Aí aqui no canto, você vai aplicar, ó. De uma forma que você vai alinhar ele, ó. Vai ficar bem sharp. De como fica. Não pode subir muito, porque senão vai tapar essa linha que a gente fez mais escura. E a gente não quer isso. Tá vendo? A gente vai devagarzinho. E aqui a gente corta. Fazer a mesma coisa do outro lado. Por exemplo, esse lado aqui ficou um pouco maior. Então, o que que eu faço? Eu acerto esse lado aqui com corretivo. Por isso que eu falo que a hora do corretivo é mais importante do que você fazer um desenho perfeito com a sombra. Porque qualquer coisa você tem como consertar. Por isso é importante um pincel com essa pontinha. Prontinho, agora que eu cortei, né, e eu acho que assim tá mais ou menos simétrico, totalmente idêntico não fica, mas a gente tenta fazer o mais simétrico possível. Eu vou aplicar essa colinha de glitter da NYX, é o NYX Glitter Primer, nesse mesmo pincelzinho, só um pouquinho para a sombra ela aderir melhor, que eu quero bastante brilho, né? Eu venho com um pincel de aplicar sombra, esse aqui é da Macrylan, é o M906. E venho com essa sombra aqui, a Twilight, que ela tem um efeito meio duochrome, maravilhoso. Na realidade, a melhor forma de aplicar essa sombra é com o dedo, mas no cantinho a gente tem que ter muito cuidado para ela não extrapolar essa borda. Tá vendo? Então a gente pode começar com o dedo. E depois, nos cantinhos, a gente vem com o pincel. Super diferente. Vai ficar linda nessa pálpebra toda. E agora eu venho com um pincel aqui de detalhes e vou aplicar um pouquinho de sombra clara. A sombra dessa paleta não é clara o suficiente, ela não tem esse tom mais frio suficiente. Então, uma outra sombra clara qualquer, eu vou pegar essa mais clarinha aqui da Moda, mas serve qualquer sombra que você tenha, que eu gosto muito de acertar, destacar aqui embaixo da sobrancelha com essa sombra. Parece um pouco estranho ainda, né? É o tipo de maquiagem que você tem que pôr cílios ou então bastante máscara, fazer uma coisa assim muito total, uma pele muito total, porque senão fica assim uma vibe bem drag, né? Mas aqui embaixo a gente precisa fazer aquele acabamento. Então eu vou voltar com aquele pincel lápis com a sombrinha lilás. E eu vou dar o toquezinho que eu dei com a sombra da Stila. Essa sombra aqui é Smoldering Satin, mas serve qualquer outra brilhosinha que você tenha em casa. Eu vou pegar um pincel bem fininho. Esse pincel é de delineador da Tarte. E eu vou pegando um pouquinho da sombra, assim, ó, com um pincelzinho mesmo. E eu vou aplicar aqui, ó, tá vendo? Vou cortar com um pouquinho do glitter para dar mais um efeitinho. O ideal é que você apoie o seu cotovelo numa bancada para você ficar com mais firmeza, tá? Tá vendo?
Olha, só pra dar um efeitinho. Eu não sei nem se a câmera está pegando. Mas eu vou tentar focar aqui. Olha, é uma coisa bem sutil. Pode vir, tá vendo? Bem, ó. Por aqui também. E esse é o efeito. Espero que a câmera esteja pegando bem. Aplico também esse glitterzinho da Stila aqui no cantinho interno. Pra dar um tchan. Então, gente, esse é o estilo à la gringas americanas, com esse cut crease bem vazado aqui do lado, bem marcado, cortadinho. E eu vou voltar com cílios postiços, porque eu acho que cílios são essenciais nessa maquiagem, né? Porque ela já é bem tchan, então vai dar ainda mais uma profundidade no olhar, uma dramaticidade. Já volto. Voltei com os cílios, vou aproximar bem para que vocês possam ver. Passei um pouquinho de blush, de iluminador. A combinação de batons que eu usei foi Colourpop Aquarius 2 com MAC Holiday Crush. Esse batom Muso Divo de coleção de edição limitada. Tô obcecada, tô passando ele por cima de todos os meus nudes. E dessa vez eu apliquei só os cílios, eu não fiz a continuidade com o delineador. O delineador também fica mara, você, tá vendo? Fazer o tracinho aqui por baixo, igual eu fiz no dia, mas eu quis fazer uma versão mais light pra mostrar pra vocês que das duas formas também fica legal. No dia também eu apliquei lápis preto aqui embaixo nos olhos, então ficou uma coisa mais pretinha, ficou uma coisa mais noite. Eu fiz essa versão mais iluminada assim, porque não tem o delineador preto, mas olha como os cílios dão uma valorizada. Os cílios que eu usei foram Kiss New York Diva 4. No dia eu usei o All Natural 3, se eu não me engano, mas vou aproximar. Eu amei essa make. E é isso, meninas. Eu sigo apaixonada pela Desert Dusk. Ela é maravilhosa. Questão de embalagem, formulação. Ela tá ali quase que perto da minha Holy Grail, que é a Modern Renaissance da Anastasia, que vocês sabem que é Deus no céu e Modern na terra. Essa daqui também é muito boa e tem uns tons muito maravilhosos. Eu acho essa daqui mais completa que a Modern, porque tem, tá vendo, uma parte mais fria, tem uma parte mais quente, tem uns tons assim que estão se usando muito. Em 2018 a cor Pantone é Ultraviolet, é na vibe desses dois tonzinhos aqui que não tem na Modern, então vale muito a pena. É cara, mas eu achei que valeu cada centavo. Se vocês ainda tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários se eu tiver passado, né, algum detalhe. E é isso, meninas, ó, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!